Olá, internauta! Seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa que tem o enfoque de estar fazendo uma expansão consciencial, pensando sempre nos 4 polos, nos 4 bases de sustentação, os 4 pilares de sustentação da prosperidade mental, emocional, financeiro e espiritual, tudo isso junto, transmitindo sempre conhecimentos, informações, dicas, trazendo sempre convidados que são especialistas em sua determinada área, auxiliando nessa nossa reflexão, nessa nossa construção de conhecimento, nesse nosso processo de vida em que nós vivemos hoje, que é um processo, vamos dizer que revolucionário, a nossa revolução da consciência, a revolução da alma, e sempre crescendo junto com os convidados e crescendo junto com você. Você pode estar participando com a gente aqui, mandando suas perguntas via chat. O tema desse nosso primeiro bloco é mediunidade, cultura de paz, mediunidade. E hoje a gente está recebendo, então, a Adilson Marques. Seja bem-vindo, Adilson, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, Samuel, pelo convite. E vamos bater um papinho, então, sobre cultura de paz, mediunidade. Muito bem. O nosso amigo Adilson, ele é de São Carlos, ele pegou uma estrada, ficou horas e horas aí, até chegar aqui no estúdio, aqui em São Paulo, no Instituto Biosegredo, na TV Biosegredo. E eu vou começar com uma pergunta já para o Adilson, né? O que seria esse projeto do Homo Spiritualis? Né? Certo. O projeto Homo Spiritualis, ele foi criado por um grupo de amigos de São Carlos, espiritualistas, das mais diferentes religiões. Adeptos do budismo, hinduísmo, umbandistas, católicos. E o grupo, ele nasceu a partir do projeto da Unesco, de cultura de paz. Entendo. Então, no final do século passado, a Unesco fez um trabalho com vários prêmios Nobel da Paz e lançou um manifesto, o Manifesto 2000, que era um manifesto para trabalhar durante essa década, de 2001 a 2010, com a cultura de paz. Então, esse grupo, em cima desse projeto, buscou trabalhar essa questão da cultura de paz, principalmente o 4º princípio. Qual seria? Que é ouvir para compreender. Que é dos 6 princípios da cultura de paz, aquele que mais valoriza a diversidade cultural e religiosa. Entendi. Então, o projeto Homo Spiritualis nasceu justamente para ter essa difusão. Então, nasceu difundindo ensinamentos de Jesus, de Buda, de Lao Tse, de Krishna, buscando criar uma consciência universalista e de respeito e tolerância religiosa. Entendi. Então quer dizer que esse projeto, que já dura agora 10 anos, já tem uma proposta de unir o enfoque de todas as religiões, ou as linhas filosóficas e pensamento para uma cultura de paz, é isso? Isso. Principalmente os ensinamentos dos mestres. Dos mestres, e não a religião em si. O dogma em cima dos mestres em si, entendi. Isso. E como é que entrou aí também o processo da mediunidade? Né? Certo. Então foi uma história bem singular, que nós realmente, vamos dizer, esquecemos esse aspecto da mediunidade quando nós iniciamos o projeto. Até porque não tinha ninguém, talvez, ligado ao espiritismo ou a um trabalho mais medianímico. Entendi. E aí foi muito interessante, porque em meados de 2001, 2002, não sei exatamente precisar, chegaram 2 rapazes lá no nosso espaço, a gente tinha um espaço pequeno, e foram conhecer, chegaram lá bem solícitos, conheceram a gente e tal. E depois de um tempo, quando já tinha uma certa amizade, eles abriram o jogo. Sim. Então o rapaz falou o seguinte, falou, olha, eu estou aqui porque um espírito mandou procurar vocês. Falou, sou médium kardecista, e uma entidade espiritual pediu para eu vir aqui falar com vocês. E aquilo para mim foi uma surpresa, que até então eu não tinha contato com experiência mediúnica. Eu falei, e como é que eu falo com esse ser? E aí foi interessante, que ele, na nossa salinha que a gente aplicava reiki, trabalho energético, sim, ele incorporou, e essa entidade falou o seguinte, que o trabalho era muito bonito, mas que nós estávamos esquecendo a doutrina espírita e a mediunidade. Então ele fazia um convite para a gente inserir no projeto do projeto Homo Spiritualis também a doutrina espírita e a mediunidade. E foi interessante que eu me interessei pela mediunidade e acabei realizando pesquisas. Então, o projeto Homo Spiritualis também fez pesquisas durante essa década sobre vários temas, entrevistando os espíritos. Entendi. Aí depois você viu como se fosse um repórter entrevistando as entidades que incorporavam nos médios. Exato. Porque, na verdade, assim, a minha formação acadêmica foi em geografia,
mas há 20 anos eu trabalho com história oral. Entendo. Então, eu trabalhei na Baçaí Cultura e Arte, trabalhei em outras instituições, fazendo pesquisa de história oral. E aí, a mediunidade veio complementar. Eu falei, bem, eu já faço história oral com encarnado, eu vou fazer história oral com desencarnado. E, então, para mim, foi um processo natural de usar esse recurso das entrevistas com os espíritos. Com os espíritos, entendi. E nasceram trabalhos muito interessantes. Exemplo? Então, nosso primeiro trabalho foi sobre o reiki. Sobre o reiki. Que nós tínhamos já no nosso grupo pessoas que aplicavam reiki. Então, além dos estudos dos mestres espiritualistas, nós tínhamos algumas práticas. Então, tinha aula de tai chi, aula de yoga, sessões de reiki. E eu fiquei interessado em saber o que os espíritos pensavam sobre aquela aplicação. Isso. Então, eu fiz uma entrevista sobre reiki, sobre florais. Então, várias terapias complementares. Eu levava os questionamentos, os espíritos respondiam. Então, nós fizemos um livro que se chama O Reiki, a Terapia Vibracional Integrativa e outras terapias complementares. Entendi. Então, é um livro que traz a visão dos espíritos sobre essas práticas. Entendi. Aí, nesse livro, inclusive, você fala sobre animagogia, sobre esse processo de análise. O que seria a animagogia? Certo. Então, a animagogia nasceu a partir do nosso trabalho nessa década. Sim. Então, nós começamos a perceber o seguinte, que os ensinamentos dos mestres, eles se complementavam. Se você for pegar pela religião, talvez você não consiga essa aproximação, devido à diversidade de rituais. Tal. Mas se você pegar na essência, que são os ensinamentos, você vai ver que eles se complementam. Por exemplo, Buda enfatiza muito a felicidade. Lao Tse, a libertação do ego. Krishna, a fé. Sim. Jesus, o amor. Então você vai vendo que formam uma integração. Então, a ideia da animagogia, que seria o neologismo que nós criamos, seria educação espiritual, né, ao pé da letra. E a proposta foi o quê? Pensar uma proposta educativa que fosse fundamentada nos ensinamentos desses mestres. Então, assim, teoricamente, é como se fosse uma proposta pedagógica acadêmica. Só que, em vez de se basear nos autores materialistas, nós vamos pegar os mestres espirituais do Ocidente e do Oriente. Entendi. Você pegou aquelas informações dos livros sagrados, por exemplo, atribuídos ao sagrado desses mestres, estudaram aqueles ensinamentos, e aí auxiliado também pelas entrevistas da espiritualidade, foi aprofundando. Porque nós fizemos também, com os espíritos, questionamentos sobre os ensinamentos desses mestres. Então, até depois o interessado pode acessar na internet, no nosso site, os espíritos respondendo sobre os ensinamentos de Buda, sobre os ensinamentos de Lao Tse, sobre a oração de São Francisco. Então é muito interessante porque criou, com a espiritualidade, um trabalho universalista e ecumênico. Entendi, que legal. E qual é a importância da cultura de paz, por exemplo, no desenvolvimento de uma consciência próspera? Então, primeiro vamos pensar um pouquinho a ideia da prosperidade, né? Se a gente for pegar a origem da palavra, ela é latina. E estava muito ligada à felicidade. Né? Então, como você falou no início do programa, a prosperidade tem várias facetas. Então, espiritual, material, emocional. E tudo caminhando para quê? Para a felicidade. Então, quando você está em paz interior, e você vai ver que todos os ensinamentos dos mestres, se você for ver na essência, o objetivo é esse, é encontrar paz interior. Que já está no nome, é interior, está em você. A gente acaba, às vezes, procurando fora, se esquece que ela já está dentro de nós. E quando você encontra essa paz, você é próspero. Porque o próprio universo vai conspirando para te trazer aquilo que você precisa e necessita. Então, é uma consequência natural. É aquela história que Jesus fala na Bíblia. Procure o reino de Deus e o resto te será acrescentado. Então, você encontrou a paz, seja por qual caminho você percorreu. Em seguida, o universo vai te trazendo tudo aquilo que você precisa, necessita. E aí você cria uma consciência próspera, uma vida próspera. Legal. E tem aqui o Elias da Silva, ele está falando que gostaria de participar. Elias, é só participar, meu querido, é só você escrever aí no nosso chat, pode participar à vontade, é só mandar suas questões, você pode estar mandando sugestões também, comentários sobre o nosso entrevistado de hoje. Reinaldo também, pode estar mandando aí suas questões aí via chat para a gente, que a gente está recebendo aqui, viu? Legal, muito bem. Aí vocês podem estar acessando aí pela TV Biosegredo, participando via chat. Aí que nós estamos hoje recebendo o convidado, o Adilson Marques, com essa coisa de mediunidade, né?
E me diz, você é médium ou você pesquisa os médiums? Como é que é? Então, bem, até o momento eu só pesquiso os médiums. Eu digo que assim, eu não ouço, não vejo, minha mediunidade seria zero. E através de médiums, até o momento, todos os médiums com que eu trabalhei são médiums inconscientes. Sim. Já foram vários médiums que nós, vamos dizer assim, não vou dizer usar, né, a palavra usar, mas que trabalharam conosco nas pesquisas, e foram todos 5 pesquisas durante essa década. Meio concomitantemente. Né? 5 pesquisas? 5 pesquisas. Quais então, são as 5 pesquisas? A primeira foi sobre o Reiki. Reiki, tá, que você falou do lançamento do livro. A segunda foi sobre o trabalho de desobsessão kardecista. Sim. Foi até interessante. Essa entidade que eu tive contato pela primeira vez, ela me convidou para assistir um trabalho de desobsessão. Ela falou o seguinte, olha, o médium, ele coordena um trabalho de desobsessão, eu gostaria que você assistisse e escrevesse a respeito. Eu falei, tá bom. E me deu carta branca, falou, escreve o que você quiser. Entendi. E aí, durante 1 ano e meio, eu acompanhei os trabalhos. Então, eu acompanhei trabalhos de auxílio a desencarnados que morreram através do suicídio, que foram vítimas de eutanásia, e uma série de outros fatos. Sim. E aí, então, eu tive essa liberdade para assistir os trabalhos e escrever a respeito. E, na verdade, foi aí que surgiu a palavra animagogia. Foi desse trabalho com os desencarnados. Né? Porque, inicialmente, até 2005, eu usava animagogia como sinônimo de educação dos espíritos. Depois que eu passei a usar no sentido mais amplo, que é o que eu falei na primeira parte da pesquisa, da entrevista. Então, o que aconteceu? Os meninos, né, esse grupo mediúnico, eles chamavam de doutrinação o trabalho que eles faziam. Vamos doutrinar o espírito. E talvez pela minha formação na área de humanas, eu tinha um certo receio dessa palavra. Não gostava da palavra doutrinação. Até hoje eu não gosto. Está muito associada a nazismo, fascismo, stalinismo, imposição de doutrina. E eu pensei, o que eles estão fazendo é uma educação do espírito. É uma educação após a morte. Aí eu falei, vamos pensar outra palavra. E aí veio a intuição animagogia, que seria, ao pé da letra, educação espiritual. Entendi. Então essa foi a segunda pesquisa. A segunda pesquisa. E a terceira? A terceira foi sobre a apometria. Então, uma entidade chegou para nós e falou, olha, eu gostaria que você estudasse a apometria. E aí, então, eu fui atrás, descobri o que era apometria. Então, eu não tinha ouvido falar. Convidei um rapaz de Porto Alegre para dar um curso para a gente lá em São Carlos. E aí, também, durante 1 ano e meio, eu montei uma equipe mediúnica para fazer apometria e estudar. Então, foi um grupo para pesquisa, né? Então, a gente auxiliava as pessoas, mas, ao mesmo tempo, coletava informações para fazer mais uma pesquisa. Então, essa foi a terceira. E o interessante foi que, quando acabou o trabalho de apometria, se manifestou um preto velho e ele falou, falta estudar Umbanda. Eu acho que eles são espertos. E cada estão puxando a sardinha para cada um. Aí entra um chinês, não, falta taoísmo. Aí é outro, está faltando isso, né? Aí, na verdade, foi bem assim. Cada um puxando a sua sardinha. Exato. E o trabalho foi acontecendo. Sem um planejamento prévio, né? Foi se desenrolando. Aí o quarto foi a Umbanda. Foi a Umbanda. E o quinto? Aí o quinto foi justamente o trabalho sobre as filosofias orientais. Filosofias orientais. Porque eu tinha aquela questão. Eu gosto muito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Mas eu não vejo necessariamente como um livro, vamos chamar assim, doutrinário. Né? Para mim é um livro de história oral, onde o Kardec entrevistou vários espíritos, maioria católicos, se você for ver lá, é Santo Agostinho, Santo... não lembro agora todos eles, mas a maioria são padres católicos. E eu pensei assim, da mesma forma que o Kardec trabalhou informações do Evangelho, não poderia trabalhar informações dos outros mestres? E foi o que nós fomos fazer. Então nós fomos entrevistar os espíritos sobre Buda, sobre Lao Tse, sobre Krishna. E os espíritos responderam com a maior naturalidade. Assim, demonstrando que eles têm um carinho e um apreço muito grande por essas filosofias também. Sim. Né? Então, obviamente que Jesus tem o seu valor, a sua importância, o cristianismo, mas essas demais filosofias não são secundárias. Elas são tão importantes quanto. E nós notamos na entrevista com os espíritos o quanto a espiritualidade valoriza também esses ensinamentos. Então, esse foi o nosso quinto trabalho. Então, o projeto Homo Spiritualis fez, ao longo dessa década, essas 5 pesquisas. 5 pesquisas. Agora, eu estou trabalhando uma, mas é minha independente. Tá. Que agora eu estou trabalhando com história oral com médiums. Então, esse foi um projeto que eu criei em 2009 e prossegue ainda hoje.
eu estou entrevistando vários médiuns, agora tanto inconscientes como conscientes, sobre a história de vida. Entendi. Então, é um trabalho legal. bem interessante. E falando sobre a história de vida, o que você acha que nesses estudos da filosofia oriental, que foi presente nesse quinto pilar do projeto Mundo Espirituales, o que você acha que essa filosofia oriental, por exemplo, poderia ajudar o nosso amigo internauta que está acompanhando, por exemplo, e mora na cidade como essa, São Paulo, ou alguma cidade grande? O que ela poderia auxiliar nesse desenvolvimento humano? Certo. Então, eu gosto muito da filosofia de Buda, quando ele fala o seguinte, que você não deve evitar ter apego e aversão aos fatos materiais. Porque às vezes a gente pega assim, alguma interpretação budista que trabalha somente com o apego. Então você não pode ter apego, você não pode ter apego. Só que Buda fala o seguinte, o apego e a aversão são faces da mesma moeda. Sim. Então quando você tem aversão à matéria, você está sendo... você vai sofrer como aquele que tem apego. Então, outra frase de Buda que eu gosto muito, quando ele fala assim, viva o mundo, mas não seja desse mundo. Então, você pode ter dinheiro, pode ter tua casa, teu carro, ter uma vida boa, mas sem apego. Porque no dia que aquilo faltar, você não vai sofrer. Né? Então, esse é o grande ensinamento que eu vejo da filosofia oriental. Claro, tem outros, é claro, mas pensando agora, nesse momento, seria isso. Não tenha apego nem aversão a nada. Viva o mundo, mas não seja do mundo. Né? E nós temos aqui a participação da Patrícia Pamplona, que está aqui mandando boa noite para nós. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Seja bem-vinda aqui ao programa Consciência Próspera. Parabéns, amém. Entrevista. Gostaria do site do Adilson. Olha, o nome do livro que ele escreveu, Abraços Fraternos, Patrícia Pamplona. O site é esse que está aparecendo, que o Mr. Joe colocou aí na telinha, tá vendo aí? Esse aí é o site do Adilson. E agora, o título do livro, qual que é o título do livro, Adilson? Então, o do Reiki chama O Reiki, a Terapia Vibracional Integrativa e outros tratamentos complementares. Agora, esse livro, como foi uma edição, vamos dizer, independente, ele não é achado em livrarias. Tem aqui na Consciência Próspera, então, o pessoal aqui de São Paulo pode procurar aqui no Biosegredo, no Biosegredo, desculpa, no Instituto Biosegredo. Você pode adquiri-lo, né? E também pela internet, entrando no nosso site, tem o nosso e-mail, a pessoa pode solicitar o livro. E pode estar encomendando. Está encomendando. E, na verdade, nós fizemos 20 livros durante essa década. Olha só, foram 20 trabalhos. Títulos que foram publicados, né? Só que a gente está chegando já ao final do programa, né? Você poderia deixar a sua mensagem final em um minutinho que a gente tem, por favor, para os nossos amigos internautas aí. Certo. Minha mensagem é que todos vocês estudem, como eu falei aqui, como uma sugestão, colocar em prática o ensinamento de Buda. Não ter apego nem aversão à matéria. Dessa forma você pode viver em paz, viver tranquilo. E aquilo que Buda ensina, viver feliz. Porque, na verdade, toda a filosofia de Buda é para você ser feliz. Algumas pessoas interpretam que o Buda trabalha o sofrimento. Ao contrário, ele parte do sofrimento para chegar na felicidade. E mostrar que você pode ser feliz, não importa o que aconteça na sua vida. Então essa é a grande lição. Viva feliz. Muito bem. Nós agradecemos então ao nosso amigo Adilson pela Obrigado presença pela aqui no programa Consciência Próspera. É isso aí. Fique, viva feliz. Nós voltamos já depois do intervalo. Um grande abraço. Até já.